Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. E para variar, o nosso encontro está como, meu povo? Babadeira. E tem mais, hein? Hoje vai ser o podcast mais feliz, o episódio mais feliz do Me Deixa. Então, você que está assistindo a gente aqui, se prepara agora e vai já se inscrevendo nesse canal, deixando aquele like de arrasar e compartilhando aí nas redes sociais. O meu super, mega, blaster convidado de hoje é o Leandro Tugumi, da Universidade da Felicidade. Pensa se não vai ser o podcast mais feliz. Seja muito bem-vindo ao Me Deixa! Muito obrigado, viu? Obrigado pela apresentação. Obrigado aí, você que veio assistir esse episódio. E é isso, tô aqui à disposição para o que você precisar. Onde eu puder contribuir. Porque, veja só você aí de casa. Vou pegar aqui esse ângulo da produção, que eu quero que apareça o meu convidado aqui. Hoje, felicidade é o quê? Já começa pensando vocês aí. Se eu falar para vocês hoje, o que é felicidade? Qual é a definição que vocês trazem aqui para nós sobre felicidade? Vai deixando aí nos comentários só pra gente abrir. Agora, a minha dúvida é, em que momento o Tugumi tava lá, levando a vida dele, feliz, né, gente? Porque para abrir uma Universidade da Felicidade, tu tava muito feliz. Falou assim, eu vou lançar isso. E por que você resolveu lançar isso? Então, não tava tão feliz quando eu comecei a estudar sobre felicidade, né? Ótimo. Isso é legal, né? Porque a gente hoje traz muito essa questão da felicidade, às vezes como... a pessoa tá feliz e aquela felicidade tóxica, a gente vai entrar depois. Então, vamos na sua história primeiro. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu empreendo desde 2002. Comecei a empreender com 18 anos. 18 anos. Com 18 anos, eu tava falando aqui um pouco antes de começar que jovem é bobo, né? Meio bobo. Isso. E aí, eu achava que comecei a empreender pra ficar rico rápido. Você falou, agora é minha chance. Falei assim, putz, se eu começar uma empresa, dá pra eu ficar rico muito mais rápido. Então, é por aí que eu vou. Só que a gente tem muita pressa quando a gente é jovem, né? E aí, eu comecei a meter os pés pelas mãos, porque eu queria crescer muito rápido, porque a ideia era enriquecer. Nesse caminho, eu quebrei algumas vezes essa empresa, né? E aí, em 2012, eu tive o primeiro contato com a psicologia positiva dentro da empresa, com uma consultoria que a gente tinha contratado. Em 2014, quebrou a empresa na época da Copa, e aí eu fiquei devendo muito dinheiro. Na época, era muito, ainda é muito hoje, fiquei devendo mais de 2 milhões de reais. E aí... É muito dinheiro até hoje, imagina lá na Copa. Então, e aí eu lembro que na época eu já não tinha mais nada, já tinha vendido tudo que eu podia. Então, e eu sempre fui esse cara alegre, né? Sempre sociável, sempre junto com todo mundo e tal. E imagina que em 2002, eu tinha 18 anos e eu abri uma empresa. Então, eu era o cara mais admirado dos meus amigos, né? E em 2014... eu era o cara mais quebrado de todo mundo. Então, o que acontecia? Só que eu não queria que ninguém soubesse disso, né? Então, o que eu fiz foi me afastar. E fui ficando na minha, né? Mais quieto, não queria muito sair, não queria que as pessoas soubessem. E aí, foi aí, né? De 2014 para 2015, eu desenvolvi uma depressão. E eu lembro que, na época, o Érico Rocha era muito estourado. O Érico Rocha você conhece, Conheço, né? Aham. E aí eu lembro que eu falei assim, putz, já sei, né? Ele fazia vários... Ele treinava vários especialistas na época, né? Pra fazer lançamento. Eu falei assim, já sei, eu tinha começado a estudar em 2012 sobre felicidade, nunca parei de lá pra cá. Quando chegou em 2014, 2015, né? Eu era muito religioso e eu tinha um pouco de preconceito com psicólogo e tal, não fazia terapia, nada. E com depressão eu falei, já sei, eu vou estudar sobre felicidade. Por quê? Porque do jeito que eu tô, eu não vejo que eu tô normal. E eu acho que se eu estudar sobre felicidade, vai me ajudar. E aí, na época do Érico Rocha, eu falei assim, eu vou ser o maior especialista do Brasil sobre felicidade. E vou criar curso sobre felicidade. Isso em 2015. E se eu não vender nenhum, tá tudo bem também. Porque pelo menos eu vou estar feliz, que eu vou saber os caminhos, né? Me conectei com isso ao menos, né? Isso, porque eu estudei sobre isso, então eu vou saber como fazer isso, né? Vou saber as ferramentas. Top. Foi assim que eu comecei a estudar mais sobre felicidade. Foi para resolver o meu problema.
Claro que em 2015 eu tinha uma empresa para recuperar ainda, né? Que eu tô nela até hoje, então... Como é que fala? O show deixou o must go on, né? Tinha que continuar ainda com aquilo que tava lá. Eita. Porque eu não tinha nem dinheiro para fechar uma empresa com uma dívida dessa, né? Então, eu continuei lá, estudando sobre felicidade, maravilha, tocando a empresa. Não lancei curso nessa época, nem nada, porque eu tava trabalhando full time na empresa. E aí, assim foi indo. Em 2016, eu entrei num curso sobre empresa, empreendedorismo. 2016, 2017. E aí, terminei o curso, me formei. Em 2019, comecei um outro curso, que era a segunda parte desse curso, que era o Advanced, o avançado desse. E um dos módulos falava sobre a psicologia positiva dentro das empresas. E era muito interessante, porque começou a falar várias coisas lá. E eu falava assim... Caramba, será que... Eu olhava pro lado, era 70 empresários. Eu olhava pro lado e falava assim... Nossa, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu falei, que estranho. Aí, nos intervalos, a galera... Nossa, sensacional esse negócio, você viu? Putz, preciso mudar minha empresa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu falei assim, cara... Isso é muito raso dentro da psicologia positiva. E a galera tá adorando. E aí, eu lembro que nesse grupo de empresários, essa empresa chama MBM, que dá o curso. O curso top. E ele só tava dando uma introdução do assunto. É que eu já tinha estudado muito sobre aquele assunto. Então, você já fazia ideia do panorama inteiro que eles queriam trazer, né? Isso. Na verdade, era um módulo. Então, eles tinham que falar só um pouco mesmo, né? Uhum. Eu que tava mergulhado nisso. E aí, eu lembro que eu chamei alguns amigos que eu tratava meio como mastermind que tinha dentro desse curso. E falei assim, cara, preciso apresentar uma ideia. Aí juntamos e falei assim, ó... Tô com uma ideia seguinte, eu vi que todo mundo se interessou por o assunto psicologia positiva. Eu estudo isso desde 2012. E tem muito mais coisas sobre isso. E eu pensei em criar uma empresa para ensinar sobre felicidade, que chama Universidade da Felicidade. E que eu ensine sobre felicidade... Na época não tinha pandemia, né? Que eu ensine sobre felicidade... Por exemplo, felicidade para adolescentes. Eu ensino a mesma teoria, só que falado de uma forma que adolescente escuta. Pego o mesmo conteúdo, felicidade para empresários. Grupos de empresários. Felicidade para mães. E assim eu desenhei na minha cabeça e falei pra galera. O que vocês acham? E aí eu lembro um cara, o Almir, muito legal. Ele falou assim, com esse nome, voa. É só fazer. E aí, eu falei assim, putz, então eu acho que eu vou falar. E pra todo mundo que apresentava, putz, faz sentido. E aí, beleza, comecei a criar isso aí. Beleza, só que eu tava focado na empresa e tal. E aí, essa galera já sabia, veio a pandemia. Então, o projeto que eu tava pensando em lançar para 2021, depois que tivesse maduro e tal, veio a pandemia e aí um amigo meu que eu tinha apresentado o projeto, fazia parte desse aqui, falou assim, Tugumi, seguinte, cara, já que você estuda sobre felicidade, já que você sabe sobre esse assunto, a galera tá ficando maluca aqui na empresa. Era uma agência de publicidade. Imagina a agência, todo mundo se reunindo todo dia, só que naquele dia tava todo mundo em casa, fica em casa, parece que vai morrer todo mundo, né? No começo. E pessoas adoecendo, não da empresa, mas familiares. Ele falou assim, cara, você não pode falar pra minha equipe alguma coisa? Aí eu falei assim, cara, posso, nunca fiz isso. Ele falou, cara, por favor, fala pra galera um pouco sobre felicidade, sobre bem-estar. Eu sei que pode não combinar muito com a época, mas se você estudou, você pode falar. Eu falei, fechado. Aí, o papai, a comunicação, o Matheus, que me chamou. Eu falei assim, beleza, marcamos. E aí eu me preparei, né? Desenhei a palestra, o que eu queria ensinar e tal. E aí foi. Fechamos a palestra. No dia... 1h30 de palestra, assim. Quando acabou a palestra, online, via Zoom, ele me ligou em seguida, assim. Fala aí, Matheus. Porra, Tugumi! Animal! Animal!
Cara, isso tem que virar um produto, isso tem que virar um produto. Eu falei, mas como que você pensa, Matheus? Cara, estipula um número de palestra que você vai dar. Que você vai dar de presente. Sei lá, 30, 20, estipula um número. O que você vai usar essas palestras? Você vai melhorar ela. Não quer dizer que você me deu um puta conteúdo, isso tem valor. Só que você precisa cada vez melhorar ela. Então você estipula quantas palestras você vai fazer de graça. Oferece pra galera do curso mesmo, que já te conhece, todos têm empresa. E a hora que der o número, você começa a cobrar em seguida. Eu falei, sério? Sério? Falei, beleza. Pensei, meu número 30 palestras. E eu comecei a oferecer. O pessoal mais próximo, comecei a dar palestra e tal. E era muito louco, né? Porque o que eu vejo daquela galera toda que eu já palestrei? Quase todo mundo mudou alguma coisa na vida deles a partir da palestra. Claro que você não muda tanto conteúdo em 1h30. Sim. Mas eles começam a mudar o jeito de olhar. E principal, eles começam a olhar para algo que eles não olham, que é a felicidade. Porque a pessoa, ela... Se você pergunta para ela, né? Eu lembro em 2012, o meu consultor fez essa pergunta. Ele falou assim, mas por que você quer que a sua empresa cresça? Eu falei, pra ter mais dinheiro. Mas por que você quer ter mais dinheiro? Eu falei assim, pra ter mais conforto. Mas pra que você quer ter mais conforto? Putz, minha família e tal, né? Mas por que você quer dar mais conforto pra sua família e tal? Eu falei assim, porque eu acho que eu vou ser mais feliz assim. E aí ele falou, você só vai ser feliz quando tudo isso acontecer? Em 2012. Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, então, e se você usasse a felicidade como algo que pode ajudar você a alcançar as coisas? E não você encontrar a felicidade lá no final. Então, a partir dali, eu comecei a entender que todo mundo busca a felicidade. Mas ninguém estuda sobre felicidade. A pessoa quer aprender inglês. Dá pra você aprender inglês vendo música, assistindo série em inglês? Dá, só que demora. E aí a pessoa vai o quê? Numa aula de inglês. Aí ela faz o curso de inglês e aprende mais rápido. O cara quer aprender a investir. Ele pode ficar lá investindo, errando, acertando, errando e vai aprender. Mas normalmente o que ele faz? Ele faz um curso. E aí é mais fácil dele aprender. E tudo que você pensar tem o objetivo final, a felicidade. E por que felicidade ninguém estuda? E aí eu fiquei pensando Obrigado. sobre isso. Isso. Por quê, né? Se é o que a gente tanto almeja, é a meta de vida, né? A meta de todas as metas Exato. É a felicidade. Por que a gente não estuda sobre isso? Sim. E aí, quando eu chego na palestra, o grande preconceito que tem... o Tugumi vai dar uma palestra sobre felicidade. A pessoa fala assim, mas o Tugumi nem me conhece. Isso, não sabe como é que ele sabe? Não sabe da minha vida, como é que ele vai me ensinar a ser feliz? Exatamente. E eu não vou ensinar mesmo, mas eu vou ensinar a ferramenta. Eu vou ensinar a ferramenta que, se a pessoa colocar em prática dentro da vida dela, ela vai ser mais feliz. Ela vai ser mais feliz a partir do momento que ela fala assim, putz, eu vou fazer alguma coisa que esse cara tá falando aí. Se fizer qualquer coisa, já vai mudar. Uhum. E hoje, o que eu mais faço dentro do setor de felicidade é dar palestra dentro de ambiente empresarial. E principalmente por quê? Porque eu acredito que gente feliz produz mais também. É isso. Aquele meme, né? Gente feliz não te dá trabalho, viu, produção? Gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Gente feliz não enche o saco de ninguém, é uma maravilha. Agora, você tocou num ponto aí pra mim que é assim, lógico, acho que vai ter mais pontos chaves aqui em tudo que a gente vai falar. Mas quando você fala assim, a gente não estuda sobre felicidade. Na verdade, a gente sabe daquilo que deixa a gente feliz, daquilo que a gente busca, daquilo que o nosso coração bate forte, mas nem sempre eu acho que a gente dá uma devida atenção, né? É como se a gente sobrepusesse. Obrigado, produção. É o meu Google, como chama, amor? Não tradutor, dicionário, Google Dicionário. Então, aqui a gente coloca isso em um outro nível, né? E a felicidade, ela tá assim, eu quero, mas eu vou pondo outras coisas na frente antes de eu falar assim, eu estou em uma plenitude aqui, né? A gente, na verdade, acha que a felicidade ela tem que acontecer. Isso mesmo.
Então, eu faço tal coisa para que eu seja feliz. Eu faço isso para ser feliz aqui. E aí vai levando essa balança totalmente desequilibrada, né? E quase sempre a gente relaciona a felicidade com prazer. E não é. E aí, por que eu tô falando isso? Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa... Se você quiser ser feliz, você pergunta, a pessoa fala assim, putz, happy hour é quando você para de trabalhar e começa a beber, né? A felicidade, a gente coloca sempre em prazeres. Quase sempre, né? Sim. Então, a gente ter consciência também do que traz felicidade. Por exemplo, você me convidou para o podcast. Se tem uma coisa que me gera muito felicidade e flow, é falar sobre isso, sobre felicidade. E aí, quando eu brinco que quando eu tô dando palestra, é como se eu mudasse a linha do tempo. O relógio não passa mais e eu vou reparando. Eu tô ali presente, 100% presente naquele momento. E eu sei que eu tô contribuindo. Normalmente a felicidade vem disso, né? Quando a gente confunde e acha que felicidade é quando a gente tá sentindo algum prazer, a gente vira viciado em prazeres. E normalmente quando acaba o prazer, a gente não tá feliz. Então isso é importante também, a gente ter clareza. Fazer essa diferença, né? Isso eu acho que vem de encontro, e aí não sei se dá pra gente complementar, quando a gente hoje está nessa modinha, que a gente fala assim, a pessoa tem que ter o jejum da dopamina, a pessoa tem que ter, né, esse controle, porque o excesso do prazer também não deixa de ser uma compulsão, né? Um vício, né? Um vício, exatamente. Então, muda essa figura, né? E dá nome às coisas certas. Então, isso é felicidade, isso aqui é prazer, isso aqui vai ser o seu trabalho árduo mesmo e tá tudo bem, faz parte, isso é tristeza, isso é medo, isso é... E a gente começa a atribuir nomes também, né? Isso. Que eu acho que é uma reflexão muito bacana que você está trazendo aqui. E acho que vale a pena o reforço. Então, assim, a felicidade, ela é diferente do prazer. Ela é bem diferente Porque do prazer. a gente precisa observar, então, e aí não sei se você concorda, se eu estou correndo atrás daquilo que só me dá prazer, ou se eu estou correndo atrás daquilo que me faz feliz, ou estou tudo misturado, né? Então, o ponto principal é assim, se você começar a pensar sobre isso, já tá ótimo. Se assistindo esse podcast, você começar a pensar sobre o que te dá prazer e o que te traz felicidade, já é um ótimo começo. Por quê? Porque você começa a balancear, a saber, putz, não quer dizer que a gente tem que deixar os prazeres 100%. Sim, sem dúvida. Mas a gente ter clareza de que não é ali a nossa felicidade, mas ali me dá prazer. Mas tá tudo certo. O problema é quando a gente começa a confundir. A gente acha que o prazer é a felicidade. Então a gente não para de buscar prazeres. E aí isso é complicado pro nosso longo prazo. Exato. Outro dia eu tava refletindo e normalmente a felicidade nossa, a gente encontra ela em algo que glorifica a nossa existência. A felicidade, se você pensar, momentos que você tá com a sua sobrinha, por exemplo, quando ela era mais nova e tal. Aquele momento, ele te dá um prazer, mas, de certa forma, ele dignifica a sua existência como tia ali, né? Sim. Então, normalmente, é ali que tá a felicidade. Exato. E não simplesmente quando a gente come alguma coisa muito gostosa, que gera um monte de prazer ali, mas que aquilo, quando acaba, às vezes gera até arrependimento. Arrependimento, né? Ou seja, putz, por que eu fui comer isso? E se você pensar, grande parte dos prazeres gera arrependimento depois. Então, a gente ter clareza, né? Tem prazeres, então, que distanciam a gente da felicidade. E a gente pensar sobre isso faz a gente trilhar algo melhor para nossa felicidade. E aí, quando você estava, né? Voltando um pouquinho aí, e como tudo isso foi complementando e trazendo toda essa bagagem que você tem. Você estava num estado depressivo, começou a estudar a questão, né? Todo o processo da felicidade. E quais foram essas ferramentas, ou quais foram os insights e os seus mindsets, assim, que você foi invertendo, trocando? Como é que... Teve esse consultor que te provocou, né? Falou, esse consultor... Querido, sua vida não é assim não, querido. Vamos lá. Foi uma série de acontecimentos, né? Em 2012 foi essa pergunta que o cara falou, que era consultoria. Em 2014, quando quebrou, foi muito pesado, assim, já não tinha mais a consultoria. E aí,
Em 2015, quando eu me vi assim, que eu estava bem diferente do que eu era, eu comecei a estudar mais sobre isso, mas várias coisas foram acontecendo. Eu ia para a empresa todo dia. Eu olhava pouco para a galera, né? Porque eu ia para o escritório, ficava trancado lá, porque eu ia atender quem eu devia, né? Eu atendia o telefone e tal. E a gente o tempo todo tentando achar meios, tipo, tentando comprar de fornecedor novo que a gente não tava devendo ainda e tal. E foi muito interessante que eu lembro bem que um desses fornecedores que eu tentei, ele foi lá na loja, na época, e falou... E quando a gente pediu, no mesmo dia ele foi lá na loja. E aí ele entrou e falou assim... me chamaram para ir conversar com ele, e ele falou, ô Tugumi, a gente pode subir para conversar e tal? Eu falei, claro, vamos lá, Osvaldo. Aí a gente subiu e aí ele falou assim, Tugumi, seguinte, eu vi aqui seu primeiro protesto foi na Copa do Mundo. Eu quebrei também na Copa do Mundo. E eu vi que você tem mais um monte de protesto. Eu acredito que na Copa do Mundo com você aconteceu a mesma coisa. A gente já conseguiu se recuperar. E eu acho que você ainda não. Então eu vou fazer o seguinte. O meu financeiro não liberaria crédito, mas eu sei o que você está passando. Então eu vou começar a te mandar mercadoria aqui, você vai começar a vender e você vai me pagando. E ele falou só isso, assim. E realmente a mercadoria dele não representaria tanto dentro do meu negócio. Mas ali eu falei assim, a gente vai sair dessa. Quando ele saiu, eu falei assim, putz, a gente vai sair dessa. Era como se tivessem sinais ali, sabe? Sim. E ali foi um baita primeiro passo dentro da empresa, né? E, claro, quando a gente estuda sobre psicologia positiva, a gente tem várias ferramentas, né? Que dopamina, serotonina. Nessa época eu já estava lendo bastante, né? E aí, nessa época, eu comecei a olhar mais para mim. Nessa época, eu comecei a correr. Nessa época, eu comecei a fazer coisas que eu não costumava fazer e que me fazia bem. E aí, você não tem... Eu não sei se você já passou por algum processo de depressão. Não. Graças a Deus. Mas em algum momento ali, quando a gente tá mal, todo mundo acha que vai ter um ponto que você vai virar e que tudo vai passar. Mas esse ponto comigo, pelo menos, não aconteceu. Só que você vai colocando coisas positivas, bons hábitos, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia. E aí, depois, quando você passa esse tempo, você percebe que você está diferente já. Mas só depois. Durante o processo, não tem essa virada de chave. Então, ali, em 2015, esse foi um sinal para a empresa. Eu tinha já... nessa época, eu já tinha 2 filhos. Então, tinha esse apoio também, né? De tem que estar bem quando chega em casa. Respirar, né? E falar, olha... E abraçar e falar assim, putz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo no final. Então, esse foi vários apoios. E eu também ia muito para a igreja na época, né? Então, o que eu vejo muito é que a gente sempre tenta encontrar um milagre. E o milagre é difícil de acontecer. Você nunca sabe exatamente de onde veio. Pode ser que eu falasse para você aqui, putz, pode ser que tenha sido as minhas orações. Pode ser que tenha sido a mudança de comportamento. Pode ser que tenha sido a mudança de mindset, que foi a mudança de visão dentro da empresa. E eu acredito que é tudo, né? Então, quando você começa a incluir... Eu não acredito que para você parar com hábitos ruins, nocivos, você precisa simplesmente parar, porque eu não acho que a gente consegue. O que a gente precisa, na verdade, é ir colocando alguns hábitos positivos. É assim que a gente vira. Por quê? Porque normalmente a gente pensa o seguinte, pelo menos se não fizer sentido para você, pode contestar. Sim, com certeza. Mas o ponto que eu vejo é que a gente acha que a gente vai virar algo e a gente não vai mais errar, a gente não vai mais, né, fazer nada de ruim ali. E quando a gente vai colocando comportamentos positivos que são bons pra gente, a gente continua com os negativos junto. Só que conforme a gente vai colocando mais positivo, alguns negativos nem dá tempo mais de fazer. Então, o ponto é, a gente não pode esperar esvaziar dos negativos pra gente começar a introduzir pontos positivos. É o contrário. É igual quando a gente vai limpar um rio, né? O rio, ele não... Você pega aqui o Rio Tietê, Sim. Ele é super sujo aqui. Barra Bonita, ele é limpo,
né? Ele é limpo e aí você fala assim, então ele veio de Barra Bonita e sujou no caminho. Não, ele é sujo aqui e ele vai pra Barra Bonita. Ele limpa no caminho. No caminho. Ah. Então, o ponto é quanto de água limpa que você tá deixando entrar pra água suja e aos poucos saindo pra você realmente ficar bem. E é isso. A psicologia positiva, ela traz ferramentas. E ela veio justamente... Eu não sei se você já estudou sobre isso. Algumas coisas, sim. Ela veio porque a galera falou assim, na psicologia a gente... Você é psicóloga, não é? Tô quase. Então, na psicologia a gente estuda o tratamento. É como se a gente fosse para um hospital. Isso. E a psicologia positiva é como se fosse uma academia, pra gente não adoecer, né? Exato, a prevenção. Então, ela veio desse caminho. Então, quanto mais ferramentas da psicologia positiva a gente utiliza, mais difícil é da gente adoecer. Ou seja, as ferramentas, elas estão aí. Agora, pra gente conseguir usar, a gente precisa saber delas. E é isso que eu falo em toda a palestra, né? Pode ser que eu nunca mais encontre com você que tá aí assistindo. E você nunca mais veja nenhum vídeo meu. Tomara que não, né? Mas... Gente, não vai nessa parte dele não, hein? Pelo amor de Deus. Mas se, a partir de hoje, você der atenção pra isso, não tem como você não ser mais feliz. Porque você vai buscar a ferramenta. A hora que acabar o vídeo, você vai falar assim, putz, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Né? Você está estudando psicologia. E eu vejo, às vezes, na sua cara que você nunca viu algumas coisas por esse ângulo. Não. Então, e é isso, né? A gente quer ser feliz. Uhum. Então, vamos estudar, pô. Vamos estudar. Estudar o quê? Felicidade. Uhum. Vai trazer ferramenta. Vai trazer tudo. Exatamente. E sabe o que você falou? E que é super importante, né? Hoje, quando a gente... E falou da psicologia positiva na questão da prevenção. E eu acho que hoje a gente está num mundo que a gente tem condições de verdade de atuar muito na prevenção. E a gente, por outro lado, é consumido nessa nossa rotina maluca. E a gente não dá um tempo literal para a gente, né? Um tempo de qualidade, pelo menos para você se recuperar das batalhas diárias, né? Porque realmente não é fácil, hoje em dia, você manter a sanidade se você não tiver na sua mente que você tem que olhar para você, que você tem que praticar um esporte porque isso faz bem, porque você tem que deixar um momento de qualidade para sua família. E a gente vai atropelando isso, né? Vai assim, como a produção fala, eu tô dentro do moedor de carne. E isso vai indo, né? De uma maneira que você não tem controle. E para algumas pessoas ainda, quando você fala assim... mas você tem que cuidar de você, você tem que... Não, mas você não vive a vida que eu vivo. E nem quero. Começa daí, né? Nem quero. Inclusive, queria falar para você aí que eu não tô afim. Mas, entende? Então, tem uma série de coisas que você fala assim, não, a pessoa também tem que abrir esse espaço para ela e falar, olha, realmente quero buscar a felicidade. O que é a felicidade, igual você trouxe? O que é que te faz feliz? Felicidade, a gente trouxe outro ponto aqui. Felicidade não é prazer. Não que eu não tenha que ter prazer, mas eu também tenho que entender que são coisas distintas, para não ir aos extremos, né? Eu também tenho que parar e falar assim, putz, espera aí, a minha atitude aqui não tá legal. Foi como você trouxe, né? Olha, realmente eu não estava no momento com pensamentos legais. E isso foi me deprimindo até eu virar o jogo sobre isso. Então, acho que a gente também precisa se olhar, né? Para dizer, olha, espera aí. E acho que quando a gente fala muito aí da psicologia e da psicologia positiva, é isso, né? Nem sempre quem busca terapia... é a pessoa que tá louca, né? Que a gente, quanto preconceituosos. Quanto psicólogos e preconceituosos, né? Então, tem isso. Então, já ouvi. Então você vai cuidar de louco. Falei, bom, aí depende do ponto de vista também, né? E eu falo, peraí, acho que a gente precisa entender, mas você escuta a pessoa, né, gente? E vai ser feliz porque não dá pra gente... Tem que escolher as batalhas também que a gente quer brigar, né? Então, acho que... E quando a gente fala, né? Qual a diferença entre a psicologia tradicional e a psicologia positiva? É isso, né? Acho que como chama o cara da psicologia positiva, o Martin Seligman. Ele vem com essa proposta da gente atuar na prevenção, né?
Uhum. E a gente, na terapia tradicional, a gente também quer atuar Na na prevenção. prevenção. Porém, ele veio com isso muito mais incisivo, né? Porque, historicamente, a psicologia ela vem numa pegada de que realmente só era para louco. Por muito tempo ela foi elitizada, né? Então, não era todo mundo que poderia fazer uma terapia. Tô pra te dizer que ela ainda é muito elitizada. Então, tem rótulos, né? Que é para louco. Exatamente. E ainda hoje é. Né? Então, não tem muita... É difícil um acesso, né? É difícil um acesso em locais. Embora exista muita coisa, mas acho que a gente também peca, talvez, não sei, na questão da divulgação. Mas tem muitos institutos, assim, que tem a terapia gratuita, sabe? Só que às vezes a gente não sabe. Então, você tá com alguém ali que tá mal e não sabe que tem possibilidade da pessoa poder, né, ter um atendimento, e esse atendimento é gratuito também, né? Eu acho que tá mais... O maior problema tem a ver com o preconceito. É, né? Por quê? Hoje mesmo eu tava almoçando com um amigo, e aí ele falou assim... Não, a minha companheira falou pra eu fazer a terapia. Eu fui até fazer isso aí e tal. Já tô na 4ª sessão. Ele não fez porque ele quis. Ele fez porque alguém colocou pra ele. E aí, quem começou a fazer, eu perguntei, e aí, você tá curtindo? Ele falou assim, muito legal, da hora. E aí é interessante. Só que você só sabe se você fizer. Isso. Só que se você tem o preconceito, você não faz. Ele começou, provavelmente, pela pressão. Exato. Porque senão ele não teria começado. Então, assim, o jeito que a gente comunica tem que ser com mais naturalidade, acho. Por exemplo, hoje eu falo de terapia com mais facilidade. Com mais facilidade e naturalidade. Por exemplo, pô, você tá fazendo terapia? Na hora que ele falou, fiz até terapia, eu falei, e aí, tá legal, curtindo? Se fosse em outra época, eu ia falar assim, você tá fazendo terapia? Então, eu acho que o jeito que a gente lida com isso também começa a normalizar as coisas e fazer com que isso possa ser nosso cotidiano. Pô, lá na empresa, eu acho que 2 pessoas já fizeram terapia na vida. Então, assim, enquanto a gente não normalizar isso, né? Eu lembro, eu tenho 2 amigos que toda vez eu falo sobre... vai fazer terapia? Não, vou fazer, né? Porque eles sabem que eu já falo sobre isso com tranquilidade, mas não consegue começar. Isso. Mas é por quê? Porque dentro dele algo fala assim, putz, cara, eu tô ficando louco, então se eu preciso de terapia, é porque eu tô ficando louco. Então, acho que a gente precisa cada vez mais comunicar com naturalidade. Tipo, você tá fazendo terapia? E aí, como é que tá? Como é que tá? Qual que é a linha que eles seguem? Putz, cara, que legal, hein? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir normalizar. Porque se a gente o tempo todo fala assim, nossa, você tá precisando de terapia? Pô, você tá mal? Você tá com... Hoje em dia, quando alguém fala, você pensa, você tá com depressão, tá com síndrome do pânico. Quer conversar? Né? Você fala, quer conversar? Quer marcar tomar um café? Isso. Quer ir pro bar? Isso, vamos... E fora a galera que fala assim, minha terapia é o esporte. Não, esporte é esporte, terapia é terapia. Os dois fazem bem, cada um de um jeito. Isso, vamos colocar cada um no seu quadrado também, né? Isso é muito louco, né? Isso mesmo. E tem gente que fala assim, eu me rendi à terapia, Tominaga. Viu? Como? Não, eu era meio resistente, não sei o que, blá, 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 e defende a tese dela lá. E agora, você, futura psicóloga? Eu falei, pronto, aí agora a culpa é minha que resolvi, me rendi à terapia. Eu falei, ótimo então, exatamente, vai, faz, cuida da sua saúde mental. Mas você viu? É assim. Isso, exatamente. Graças a Deus, eu acho que a gente tá passando por esse processo, né? Eu lembro que em 2021, começo de 2021, eu fui convidado, Janeiro Branco, né? Que é sobre saúde mental. Fui convidado para dar uma entrevista sobre saúde mental, né? Sobre sobre psicologia positiva, né? E é muito interessante algumas coisas que estão acontecendo, mas é muito pequeno perto do que está acontecendo por aí, né? Você falou, o cara pega e fala assim, é que você não conhece a minha vida. O ponto é o seguinte, não é sustentável, você vai parar. Ou você se programa para parar antes sem precisar parar de vez,
ou você vai ter que parar de vez uma hora. E se você der sorte, você tem um burnout. Porque se você não tiver, você tem um infarto ou um AVC. A escolha é sua, né? Ou seja, é melhor... É o lance do carro, né? Isso. Você pode fazer a revisão ou você pode parar na estrada, né? E do mesmo jeito que você pode parar na estrada por um burnout, você pode colidir e acabar com o seu carro, e esse carro nunca mais vai ter conserto, que é o AVC. Né? Então, assim, a gente tem várias escolhas na vida. Só que quando a gente passa a achar que algo que é bom para todo mundo, que todo mundo tá falando, não cabe na nossa vida, tá tudo certo também. Só que é importante a gente saber que é uma decisão que a gente tá tomando, não é uma verdade. Exato. Por quê? O Francisco estava aqui agora, né? Trabalho 14 horas por dia e tal. Se a gente não ter momentos de descanso, e eu sei que ele já tem uma equipe e tal. Se a gente não consegue ter os momentos de descanso e de respiro, não dá para ser sustentável. Então, ou você se programa, ou você vai ter consequências. Eu acho que sempre vai ser assim. A nossa vida tem que ser assim. A saúde é assim, né? Isso. A gente... não quero fazer... Tava conversando com o cara do almoço hoje. Ele falou... Cara, você vai ver agora, eu vou entrar na academia e tal, né? Agora minha vida mudou. Minha vida mudou, vou entrar na academia e tal, porque tá em processo de separação, né? Aí eu falei assim, cara, como a gente é tonto, né, velho? Ele falou, por quê? Por que tem que esperar um negócio desse acontecer pra gente se cuidar? Né? Então, a gente tem que olhar o ponto do rolo compressor, né? Ou do moedor de carne. Moedor de carne, isso. O ponto do moedor de carne é que a gente não tá parando para ver. Então, eu convido quem estiver assistindo aqui. Quando acabar esse episódio, não precisa demorar muito, não. Coisa de 5 minutos. Pensa se o que você tá fazendo todo dia vai te levar para onde você quer chegar. Né? Essa reflexão, a maioria das pessoas não fazem diariamente. E nem uma vez por ano. A única vez que faz é no Réveillon. Né? Vários planos... Mas nem revisita esses planos, até para não se frustrar, porque não mudou nada, né, de um dia para o outro, não mudou nenhum comportamento. Mas esse lance da gente refletir, a gente precisa olhar o tempo todo, porque é tanta coisa, e quando a gente acaba de fazer tudo o que a gente tem para fazer, que às vezes acaba, a gente pega o celular. Isso. E aí a gente não vai refletir. Não, em hipótese alguma. Então, é isso que a gente precisa pensar. Em hipótese alguma. E sabe o que você estava falando aí também? Nossa, tô cuspindo no microfone, produção. O que me fez pensar também, quando você passou, né, por isso, e na questão o reflexo na sua empresa, hoje, até quando a gente fala, né, da psicologia positiva dentro das grandes corporações, que a gente estava conversando um pouco nos bastidores, assim. Você acha que mudou também, assim? A resposta é óbvio que sim, né? Mas o que foi que você começou a implementar, que você começou a mudar e refletiu também dentro da sua empresa? A minha empresa, o bem-estar sempre foi muito... eu sempre tentei fazer com que isso desse muito certo. Mas depois com o amadurecimento, né? Porque quando eu era novo... Porque o primeiro passo você queria ficar rico, né? Isso. E aí, realmente, tem alguns episódios que o pessoal antigo conta que eu não me orgulho. Eu nem lembro das histórias que eu já fiz lá dentro. E realmente, eu não tenho orgulho nenhum. Mas de não tratar todos bem e tal, né? Já tive essa história. Mas como antes de eu abrir a empresa... Eu tinha trabalhado com o meu pai. Meu pai era muito rígido na época. Eu não queria aquela rigidez no meu trabalho. Tanto é que depois meu pai e minha mãe veio trabalhar comigo e eles achavam que eu pecava pelo outro lado. Que eu deixava as coisas muito soltas. Uhum. O que aconteceu depois de 2015 foi de começar... Principalmente em 2016... Foi começar a implementar um pouco, não com formato, né? Não igual as grandes empresas hoje, via ESG, nada disso. Porque a felicidade dentro das empresas, principalmente pequena e média,
não é você fazer um evento grande, não é você ter um espaço com puffs colorido, piscina de bolinha, com computador. Empresas pequenas e médias, o que acontece para você trazer o bem-estar é a pessoa saber que ela é uma pessoa para você também. Porque parece óbvio isso, mas às vezes a pessoa ela não está se sentindo uma pessoa, ela se sente um número ou uma função. E o que começa a mudar é ela se sentir uma pessoa. E como que você faz isso? É você olhar para a pessoa mesmo. Eu lembro uma vez que eu chamei uma moça que trabalha com a gente há muitos anos para conversar. E a minha ideia era só alinhar os objetivos dela com os da empresa. E aí, na conversa, eu falei para ela... o que você gosta de fazer, né? Essa história eu sempre conto nas palestras também. E aí ela falou... eu gosto de sair com os meus filhos. Eu falei assim, não, e sem contar seus filhos? Imagina só você. O que você gosta de fazer? E ela ficou parada. E como eu sou o chefe ali, né? Eu falei assim, não tem resposta certa, não. Pode falar qualquer coisa. Ela falou, eu sei. E ela ficou pensando. E aí eu falei assim, você gosta de comer fora? Ela falou assim, não ligo. Tá bom. Você gosta de viajar? Viajar eu gosto. Escrevi, viajar. Mas o que me marcou muito isso? Ela ficou um tempão para responder o que ela gosta. E aí? Quantas pessoas dessa não tem aí trabalhando? E para você? E ela nem sabe o que ela gosta. E ali naquele momento eu percebi, né? Tipo, cara... provavelmente a partir dali ela começou a olhar porque ela gosta. Sim. Começou a pensar mais sobre isso. E principalmente, isso que pra mim era importante. Pra mim, que nem era ela, era importante. Então, quando você tem esse tipo de relacionamento, é você colocar bem-estar na sua empresa. Não é você fazer eventos grandes. É a pessoa saber que aquilo ali é um começo. Por que eu queria fazer isso? E é interessante essa parte do empresário. Porque às vezes o cara tá me assistindo falando assim... Eu não tenho essa paciência. Putz, meus funcionários não dá e tal. Não, e na correria que eu tenho, né? Ou eu sobrevivo ou eu vou perguntar se a pessoa tá feliz. Isso. Só que o ponto é esse. Quando essa pessoa, ela se sente realmente nesse caminho, o que eu queria ali era simples. Era falar pra ela o seguinte... Putz, seu sonho é viajar, você quer ir pra onde? Você quer ir pra Europa? Você quer ir pro Guarujá? Sei lá. Quanto que custa? Custa tanto. Então, beleza. Se a gente fizer um planejamento, daqui a um ano você consegue ir. Se a gente não fizer esse planejamento, daqui a um ano você não vai. E não porque eu não quero deixar você ir, porque você não vai conseguir ir. Agora, e se a gente fizer esse planejamento e eu te falar que a empresa pode te ajudar nisso? Porque se você cumprir as coisas que a empresa precisa também, você vai ganhar mais. E você vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Ou seja, para trazer clareza e prática, né? Uhum. O que eu queria é que os objetivos dela, ela conseguisse olhar dentro da empresa. Por quê? Porque eu tenho certeza que se a gente conseguir ajudar ela a realizar os sonhos dela, ela vai ajudar a empresa a realizar os objetivos da empresa. Então, claro que é bonito e eu faço porque eu gosto mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma reciprocidade absurda do outro lado. E aí, eu lembro outro dia, né? Eu até falei nos bastidores, conversando com uma amiga, ela falou assim... Tugumi, mas o que você está falando para as empresas pequenas implementar felicidade... As empresas pequenas, elas mal conseguem sobreviver. E eu falei assim, é justamente esse o ponto. Você está pagando um colaborador para fazer uma função. E se ele estiver bem e feliz, ele vai entregar muito mais que isso. Ele vai ter ideias para essa empresa não mais sobreviver, ela prosperar. Só que se você estiver só pensando no que ela está fazendo, na função dela, e cagando como ela está pessoalmente...
Possivelmente ela só vai entregar aquilo. E realmente essa empresa vai continuar patinando. Por quê? Porque vai ter empresas que fazem a mesma coisa que ela, com gente boa e feliz lá dentro dessa outra empresa que é concorrente, que vai estar crescendo. E essa vai estar minguando. E mais... E se você tem um funcionário que é bom aqui dentro dessa empresa, e ele olha para uma empresa concorrente, que realmente olha ele como pessoa, e essa pessoa é boa, ela vai para essa empresa. E quem que vai ficar? Os ruins. Ou seja, a felicidade, ela não é um papinho, ela é um ativo. E se você vê a felicidade como um ativo dentro da empresa, né, a gente falou sobre coisas bonitas no começo, mas se você pensar como coisa prática, a felicidade, ela gera lucro. Então, enquanto o pequeno empreendedor, empresário, não olhar para isso, ele vai tomar pau. Por quê? Porque vai ter uma Heineken lá que tá olhando para isso, o cara vai pagar menos pro funcionário dele, ele vai para lá porque ele quer bem-estar. Hoje em dia, a galera que tá indo pro mercado de trabalho, ela não quer uma carreira, ela quer estar bem. Então, ou a gente olha para isso, ou a gente só vai ter funcionário que não tem lugar nesses outros lugares. Exatamente. Eu vejo assim. Porque também a gente tem que entender que mudou bastante essa perspectiva, né? A gente olha... a galera mais jovem, vou dizer assim, é um outro viés. Talvez ele não tenha a pressão que eu e a produção, a nossa geração, né, produção? Você tem que trabalhar e felicidade era o que você falou no início. Você precisa... mostrar para as pessoas que você é bem-sucedido, né? Uhum. Então, você precisa ter um carro bom, você tem que ter uma casa boa, você precisa viajar para o exterior, né? Tirar foto, tudo tal. Então, isso é sucesso. Aquela propaganda da margarina, né? Aquilo é sucesso, aquilo é felicidade. Então, as pessoas acabavam olhando... até hoje, né? Algumas pessoas olham para aquilo como se fosse um prêmio, né? E uma realidade. Eu só vou estar feliz nesse contexto. E às vezes, quando você chega nesse contexto, você tem a infeliz surpresa de que, putz, olha, consegui tudo isso. E ainda tem um grande vazio envolvido. E era só isso. Porque faltou aí, né? Faltou propósito, faltou um monte de coisa. Porque a pessoa ficou correndo atrás daquela conquista. E às vezes ela nem estava feliz por aquilo. Às vezes não era nem aquilo que ela de verdade queria. É isso que eu quero? Não é o que eu quero, mas é o que a sociedade me cobra, né? Então, quando a gente tem até a definição de sucesso, a gente está falando de felicidade, mas é idem. O que é sucesso? Não a referência de sucesso minha vai ser a referência de sucesso sua. Para mim, o sucesso é ter uma chácara e ficar lá na rede, na minha chacrinha, é sucesso, tá bom. É isso. E às vezes para você, não, eu quero essa chacrinha, mas quero em algum lugar, sei lá, do outro extremo do mundo. E tá tudo bem também, né? Mas contanto que a gente esteja tomado dessa felicidade, né? Não dessa, como é que eu vou dizer? Desse massacre que a gente acaba fazendo com a gente mesmo. Eu tava vendo um vídeo que a pessoa falava assim também, né? E juntando com... essa questão, até porque que as empresas no geral, né, deveriam olhar para isso hoje. E nós, quanto colaboradores também, né, nesse contexto, e você no viés de empresário, também tem que unir essas duas forças, porque às vezes o colaborador, às vezes não, né, grande parte dos colaboradores e também empresários, eles estão lá. Quantas 1000 horas a gente acaba trabalhando? E grande parte da nossa vida acontece ali, né? Então, o que a gente fala, putz, é happy hour. Por que é happy hour, né? Então, quando chega o final de semana, nossa, graças a Deus, não vi a hora que chegava o final de semana. Mas também a gente não colabora para fazer com que isso seja um pouco mais leve. Então, a gente reclama de nós mesmos pegar e falar assim, não, eu vou por esse alto flagelo aqui, né? Então, eu penso isso, né? Eu acredito em Deus. E eu penso que a maior parte do tempo que a gente está acordado, né? A gente está trabalhando. Eu fico pensando, se fosse para ser sofrimento, Deus era muito mal, né?
Imagina Sim. só ele falar assim, putz, eu vou mandar essa galera lá, mas, cara, a vida deles vai ser só sofrimento. Vai ter 2 diazinhos ali de tranquilidade. Final de semana. Quando isso, tem gente que só tem um. É. E eu vou mandar eu não consigo acreditar que Deus quer isso. Eu acredito que Deus quer o melhor para nós. E o trabalho, ele faz parte. E uma coisa que eu sempre falo, eu brinco, né? Eu brinco que o cara que me contrata para dar palestra na empresa, eu brinco que ele me contrata, ele me paga, mas eu vou falar pros colaboradores. E se pro colaborador o melhor não é ficar naquela empresa, que seja. Porque o que eu preciso quando eu imagino que é uma mensagem para aquelas pessoas, para que elas possam realmente olhar para onde elas estão andando. Porque às vezes você tá nesse moedor de carne aí Isso. e você nem percebe que você tá trabalhando numa empresa que você não gosta ou que você não tem muita afinidade com o que ela faz. Você tá numa função que você não curte, que você até faz bem feito porque você faz tudo bem feito, porque você não quer deixar nada meia boca. Ou seja, você até tem resultado ali financeiro de alguma forma, mas que isso não te completa em nada. Essa hora da palestra é a hora que ela vai ter que refletir, porque vai ter um momento para isso. E eu acho que quem tá aqui também tem que refletir. Sim. Por quê? Porque a gente tá todo dia acordando e fazendo alguma coisa. Se não for algo que vai ao encontro do que a gente quer pro nosso futuro, não acho que a gente tem que ser irresponsável de largar tudo. Mas a gente precisa, então, traçar um plano para fazer o que a gente precisa fazer. Porque o nosso bem-estar... Vamos lá. Não, mas isso aí é romantizar muito, né? Já ouvi também. Você romantiza muito a vida. Não, mas como assim? Eu trabalho num banco que eu não gosto de trabalhar num banco. É muito pressão. Eu sei que não é legal. Algumas coisas que o banco gosta não é legal e tal. Mas o banco, ele me paga mais do que todo mundo. E para que você precisa de dinheiro? Aí vai. Porque tem a escola das crianças. E para que você precisa de tudo isso? Não, porque eu preciso de conforto. Então, por quê? É pra ser feliz. E aí, a maior parte que você tá acordado, você tá sendo infeliz. E aí, isso é muito louco. A gente passa uma vida inteira... Uma vida inteira não, mas eu tô com 40 agora. Aí eu passo 20 anos da minha vida trabalhando com algo que eu não gosto. Com pessoas que eu não gosto tanto de estar perto. E aí eu chego com 40 anos e falo... Poxa, quando eu tinha 18, eu achei que ia ser muito mais feliz com 40. Mas eu pensava que eu ia estar trabalhando nesse lugar todo dia. Eu pensava... Não, então, a gente vai fazendo as coisas sem perceber. E não tem como a gente estar feliz com 40 anos se todas as decisões que a gente tomou tá levando a gente para isso. Então, assim, puxa, realmente, eu não tô feliz aqui com o que eu tô fazendo hoje. E eu tenho um monte de conta para pagar. Certo? Certo. Eu não vou largar tudo porque eu não sou louco. Eu tenho filhos e tal. Mas qual que é o meu plano, então? Para daqui a algum tempo... eu fazer o que me realiza. Por quê? Se eu tiver esse plano, e eu estiver cumprindo esse plano, mesmo que nesse plano seja, eu vou ficar mais 10 anos aqui nesse banco, e vou fazer isso, isso e isso, esses 10 anos vão ser menos doloroso porque você sabe o que você está fazendo. Só que o problema é quando você vai passar esses 10 anos sem ter um planejamento, e daqui 10 anos você tá lá. E você nem sabe o que você vai fazer da vida, porque você nem pensou em nada. Não tem como você estar vivendo desse jeito e você tá com bem-estar elevado. Esse é o meu convite é sempre esse. Qual que é a reflexão que você tá tendo da sua vida daqui para frente? O que tá para trás, você não vai conseguir mudar nada. Mas a gente tá aqui. Essa é a vez que a gente se encontrou, eu e você, para falar sobre isso. Que a gente se encontrou. A partir de hoje, você vai fazer a mesma coisa? Tá tudo bem, a minha vida não vai mudar nada. Mas pode ser que você tenha perdido tempo de assistir isso tudo, né? Pode ser que a gente tenha perdido tempo aqui. Mas o ponto é, e daqui pra frente? Quais são os seus planos? O que vai te nutrir? Eu acredito muito sobre recarregar, né?
A gente, às vezes, está em ambientes... Vocês viveram no mundo corporativo, você também viveu no mundo corporativo bastante, né? Nossa Senhora. E é muito louco, porque você já percebeu que quanto mais a gente fica no mundo corporativo, eu não tive tanta experiência, mas às vezes quando eu vou em algum lugar que você não pode ser você, aquilo acaba com a sua energia. Você chega em casa exausto e você nem teve muito trabalho exaustivo. E aí, às vezes, o lugar que você recarrega a bateria, normalmente é onde você pode ser você, né? Às vezes em casa, às vezes com amigos da infância, às vezes com várias formas, com seus pais ou com seus irmãos. Às vezes com seus irmãos você nem pode ser você tem que parecer ser o do carrão e tal. Isso. Mas você precisa ter clareza onde são os seus carregadores de bateria. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente passa tanto tempo nessa vida corporativa e os nossos respiros são em happy hours com a galera do trabalho. Ou seja, a gente passa tanto tempo sem a gente poder ser quem a gente é, que isso é exaustivo. E aí a gente precisa de férias, né? As férias nada mais é do que a gente não ter recarregado o tempo todo. Então, também convido a isso. Onde são os seus carregadores? E marca. A gente tem outra mania desinteligente. É a cara dele. A gente tem outra mania desinteligente. Lembrei de outra coisa que a gente faz tudo errado. A gente espera ter vontade para ter encontros que nutrem a gente. A gente fala assim, eu não vou marcar na minha agenda que eu vou encontrar aquela minha amiga. O dia que a gente sentir vontade, a gente se encontra. Só que a gente sabe que quando a gente se encontra é muito bom. Mas se a gente tá no dia ruim, a gente fala assim, nem vou. Sendo que se a gente for, vai mudar o dia. Um dia legal, exato. Uhum. Então, quais são... Eu sempre... É outra coisa que eu falo sempre na palestra. Você tem agenda? Você tem agenda? Física ou no celular? Tenho. Tem? Os dois. E tudo que é importante tá na agenda, né? Tudo que é muito importante... sim. Eu brinco nessa hora. É porque eu não sou a perfeição da organização, assim. Eu deixo um pouco a desejar, mas eu tenho. Então, aí quando eu tô nessas palestras, eu pergunto, todo mundo tem agenda? E aí a maioria tá trabalhando, todo mundo tem agenda. Uhum. Tudo que é importante tá na agenda? Tá na agenda. A galera até mostra a agenda às vezes, né? Então, eu queria que você me falasse aí. Tá marcado na sua agenda o próximo dia que você vai no cinema com seu filho? E aí é esse clarão, assim. Mas não é importante, então? E aí a pessoa fala assim, não é importante, sim, né? E a próxima vez que você for visitar seus pais, tá marcado na sua agenda? Tá. Então você fala que a sua família é o bem mais importante que você tem. E eu perguntei se tudo que era importante estava na sua agenda. E você só tem coisa de trabalho aí na agenda? E a pessoa fala... Eu até entendo que você não tá mentindo quando você fala que a família é mais importante. Mas você concorda comigo que o seu comportamento mostra outra coisa? Exato. Então a gente tem esse lance de que coisas importantes a gente vai deixando para depois. Exatamente. Coisas importantes para nossa vida, não para o nosso trabalho. Isso. E aí a felicidade vai ficando distante mesmo. Exato. E na empresa que eu trabalhava anteriormente, a gente fez um trabalho com... A gente tinha um fornecedor que fazia toda a parte de atendimento de onde trabalhava e a gente promoveu um encontro lá que tinha umas ações, conforme campanhas a gente fazia essas ações. E eles escreveram, né, o que eles queriam fazer mais ou menos semelhante ao que você fez com a sua colaboradora lá, mas era muito mais gente e a gente pediu para eles escreverem, colocar lá na parede. E depois, quem quisesse... Pegamos aleatoriamente alguns, né? Que a gente leu. E se a pessoa quisesse falar, se não quisesse manter no sigilo, estava tudo ok. E aí, duas delas, na verdade, né? Duas pessoas estavam falando que queria passar mais tempo com os filhos. E quando a gente perguntou quem era, né? Aí elas concordaram em falar quem elas eram. E aí uma falou assim, não, porque é muito corrido, chega em casa, eu tenho que lavar louça, fazer um monte de coisa, deixar a casa em ordem, tudo tal.
E aí o meu chefe perguntou para ela, falou assim, mas se você ficar uma noite ou uma tarde sem lavar a louça ou final de semana e sentar para fazer uma pipoca, eu não tenho dinheiro para sair, eu não tenho mais uma pipoca ou qualquer coisa ali, dá para você fazer naquele momento. E você ficar com o seu filho, isso já não é ficar com a sua família, tudo? Porque ela falou, é muito corrido, tal, não sei o quê. Aí depois ela retornou para ele falando, olha, eu fiz exatamente o que você falou, tal, não sei o quê, não sei o quê. E foi o dia mais feliz da minha vida, que eu olhei a minha pia cheia de louça e eu decidi só fazer a pipoca e sentar com ela para assistir televisão. É isso. A pessoa fez uma pipoca e sentou para assistir televisão. Acabou. E aí ela fez esse relato maravilhoso. Depois ela fez questão de buscá-lo, né? Pediu o contato dele. Ela falou, porque eu preciso realmente falar com ele. E aí ela contou, queria falar para você que foi o melhor dia da minha vida. Eu dizer não para as coisas que eu tava ali, né? Naquela roda, né? Maluca. E falar, não, eu vou parar com isso. Aí a outra que comentou também, a filha... Ela estava saindo para trabalhar e falou que estava pegando bolsa, tudo. E a filha falando assim, mamãe, olha, eu passei batom. Que a menininha ia para a escola de batom. Mamãe, eu passei batom. Ela, para, depois eu olho que eu tenho que ir trabalhar, não sei o quê. Beijou ela sem olhar o batom e saiu, foi. Aí no meio da rua ela lembrou do que o meu chefe tinha dito também. Aí ela voltou, falou, não, eu vou perder o ônibus, mas eu vou corrigir o que eu fiz. Aí ela voltou para casa... Foi lá, falou, a mamãe saiu correndo, mas esqueceu de olhar o seu batom, mas eu voltei, eu quero ver como é que você tá de batom. Aí foi, olhou, beijou, tudo tal. Fala sério. Mastercard não tem preço, né? Ou tem? Ela poderia dar 1 milhão na mão dessa mulher? É muito simples a felicidade. Então. E fora, gente, tem gente... A produção quer falar ali. E fora que assim, né? Muita gente acha que a felicidade está em fazer o outro fazer o que ele quer, né? Tem um lance de querer ter razão nas coisas. Muitas vezes você não ter razão também está tudo bem. Você perceber que fala, cara, tudo bem. A produção está dizendo assim que a gente também tem que olhar no conceito da felicidade que nem tudo a gente tem que ter razão o tempo todo, né? Também. E às vezes a gente acaba entrando numa batalha e não olhando, né? Num conflito, na verdade. Não uma batalha, que senão a gente vai dizer que está saindo no braço aqui. Mas a gente acaba entrando num conflito desnecessário, num momento que parece bom, porque você quer ganhar, né? Você quer ter a última voz, você quer ter razão daquilo que você está falando. É isso, produção? É isso. Produção de check. E não é isso, né, cara? Não. Então, são coisas assim, né? E aí... E mais eu tinha comentado nos bastidores que esse é um relato meu, né? E esse mesmo chefe, que ele sabe, se ele assistir, que eu vou fazer um recorte só disso para mandar para ele. Eu não estava feliz na posição que eu estava e falei, então eu quero ir embora. Ai, tô cansada, não vou ficar aqui, vocês são chatos. Eu vou embora. Não quero ficar aqui. E aí, com muita sensibilidade, essa minha chefe anterior, né? Primeiro eu tinha conversado com ela, falando assim, então, não quero ficar aqui e tal. Extremamente gente boa, totalmente, assim, acolhedora e tal. Porque não era com ela, era com a atividade que eu executava. Então, eu não estava feliz executando aquilo que eu não nasci para aquilo, né? Aí, porque eu saí de uma área, fui parar nessa, porque, é legal, porque vai ser bacana, você tem um olhar diferente, mas na hora que chegou lá com o meu olhar diferente, eu falei, eu quero ir embora em 3, 2, 1, porque eu não quero ficar fazendo isso aqui. Aí eu falei pra ela, olha, não tem possibilidade de eu ir para outro lugar, não sei o quê, por hora não tem, tal, não sei o quê, tá bom. Então, eu vou falar uma coisa pra você, se for desse jeito, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, tudo bem? Não é nada contra você, adoro, tanto é que são minhas amigas até hoje. Falei, mas eu não quero ficar aqui. Ela falou, tá bom. Aí, nesse novo chefe, surgiu essa vaga. Só que eu e esse chefe, a gente brigava, e briga até hoje, que ele sabe, é como se não tivesse amanhã. Entendeu? Você não quer fazer, porque não sei o quê. E era assim, de tretar mesmo. E não olhar na cara no dia seguinte. E aí... Gostoso. Não, sensacional. Aí,
ele soube que eu ia embora. Porque eu falei pra essa minha chefe, falei, então eu vou colocar meu currículo no mercado, que eu quero. Então, uma nova perspectiva. Ela falou, tá bom, então. Aí ele soube e ele tinha mudado. Eu falei, graças a Deus, ele vai para outra área. Amém, Senhor. Foi para uma outra área. Beleza. Aí, quando ele foi, abriu uma vaga na área dele. Aí ele foi lá falar com ela. Falou assim, eu queria trazer a Regiane para cá. Aí, a minha chefe falou assim, vocês nem se falam? Como é que você quer trabalhar com alguém que você nem fala? Falou, não, então, mas você acha que ela vem? Óbvio que ela não vai vir. Qual é a dúvida? Ele falou, não, e ele é super persistente. Se tem uma coisa que esse homem tem, é persistência quando ele quer uma coisa. Aí ele falou, não, fala pra ela que eu quero almoçar com ela, tudo. Você intermedia isso? Intermedia. Então, ela falou assim, ele tá chamando você pra almoçar para vocês resolverem aquela questão que vocês brigaram da última vez. E é legal tudo vocês alinharem isso, porque vocês têm áreas correlatas. E ele vai embora, ele vai precisar de você e vocês vão ficar sem falar um com o outro. Não faz sentido isso aqui. Falei, tá bom. Aí chegamos lá, vamos roupa suja. Porque eu esperava isso de você. Aí ele também falou que esperava de mim. Que minha atitude tinha sido assim, tinha sido assado. E eu falei que a dele também era péssima, tudo, lavar roupa. Aí terminamos, tal, beleza. Aí ele falou assim, então, porque agora que eu tô indo na outra área nova, eu queria saber se você quer trabalhar comigo. Eu, não. Vamos mandar te internar, né? Você quer ouvidoria, é isso. Você me tira de lá, almoça agora vem trabalhar comigo. Eu não vou trabalhar com você não tá entendendo. Você foi trabalhar com ele? Fui. Aí fui, pensei. Aí minha chefe, não, porque não sei o quê, papapã, vocês vão se dar bem. A gente ficou 7 anos juntos. 7 anos juntos. Em total flow. Eu nunca fui tão feliz trabalhando num lugar. Enquanto eu estive com ele. E a gente, assim, trabalhava, né? Quantas horas? Sei lá, 14, 15. Tinha dia que eu varava a noite criando coisas, tudo tal, mas era muito legal. Pensa que a gente não cansava. A gente terminava evento e hoje eu não consigo entender, não é produção, como é que cabia tanta coisa dentro de 24 horas. Eu não consigo, acho que, reproduzir a mesma coisa que eu reproduzia. Será que eu consigo hoje? Gente, era impressionante. Hoje, quando a gente senta para conversar, a gente estava nesse estado. A gente teve identificação. Eu tive um líder que ele observou uma coisa que até então eu não tinha visto em mim. A gente começou a desenvolver coisas que me incentivou, me motivou. Então, dopamina, sentava tudo lá em cima porque eu fui reconhecida, eu pertencia... Eu estava alinhada com os objetivos, resultados de tudo que a gente queria quanto área, entendeu? Foi reconhecido o nosso trabalho no mercado, ganhamos um monte de prêmio com relação ao que a gente desenvolveu. Era bench toda hora, tal. Então, aquilo lá foi uma explosão, tanto para mim quanto para ele, assim, super marcante. Mas tinha que estar tudo isso junto, que foi estar alinhado, ter alguém que percebeu, como você foi lá e foi sentar com a pessoa... Entendeu as possibilidades e falou, vamos desenhar por aqui. Teve que ter uma reconciliação média, né? A gente briga até hoje. Mesmo não trabalhando mais junto, a gente briga. Entendeu? Assim, mas teve toda essa questão. E foi a época mais produtiva. Porque a gente estava muito ligado com o propósito, tudo. A gente produz bastante quando a gente tá bem. Então... É isso. Isso era felicidade. Então, assim... Eu sou feliz hoje? Muito, né? Tanto é que o pessoal tira mó lazer da minha cara, né? Que eu dou risada sozinha. E tá tudo bem, eu sou feliz. Mas eu tava em flow. Muito bom. Eu acredito nisso. Em flow. Mas precisei de alguém que reconhecesse. E acho que é isso que a gente também tem que entender. Da abertura, né? Às vezes também a gente se blinda em ouvir o outro. Porque eu não vou ouvir o Tugumi. Você precisou de alguém que olhasse pra você como pessoa... Isso. Individual e única. É assim que funciona. A gente precisa pensar nisso, porque a gente tem essa mania de falar assim, galera da área comercial, a gente trata todos igual. A galera da área administrativa, todos como se fosse a mesma pessoa. E não, cada um é individual. E você só consegue ter isso, né? Uma vez eu estava fazendo uma live e um amigo de longe, ele falou assim,
como é que eu começo a implementar? Eu falei, o primeiro passo é você olhar para as pessoas como pessoas. Não tem mágica. Não é nada extraordinário. Eu falo, felicidade dentro das empresas, ela é em qualquer empresa, né? Imagina se você precisasse ser o Google, né? O Google, ele põe lá os puff, tem videogame, tem um monte de coisa, né? Para vir o tal do Flow. Isso. Imagina o seguinte, você tem uma empresa de magazine, tipo de sapato, sei lá, loja de sapato. Putz, cara, não dá pra colocar os puff coloridos e nem os videogames. Então não dá, felicidade não dá. Não gente, assim. tira a felicidade, não tá no top 10 aqui, check. Então, o ponto é, dá pra implementar felicidade em toda empresa. E o principal é o empresário entender que isso é bom pra ele. Não é falácia, né? Putz, isso aí, o pessoal fica falando muito sobre essas coisinhas hoje em dia. Na minha época, a galera trabalhava de outra forma. Hoje em dia é diferente. Mudou. E se a gente não mudar como empresário, a gente nunca vai ter empresas excepcionais. Nada vai ser extraordinário com gente ordinária, porque só vai ficar gente ordinária. Uhum. Você produziu muito porque era isso que você estava vivendo. Quando você não estava produzindo muito, era melhor você ir embora para a empresa. Sim, sem dúvida. Então, é assim. E aí, o que acontece? As empresas perdem pessoas boas porque não conseguem olhar para isso. Então, tá bom, não quer colocar felicidade das empresas? Tá tudo certo. Não, é uma opção. Sim. Mas não reclama depois que não tem ninguém que quer trabalhar lá, né? Sim, sem dúvida. Eu fico há pouco tempo a gente estava pensando em novos negócios e tal. E aí a gente percebe que sempre tem alguém falando bem da gente. Tipo, putz, lá naquela empresa, lá, hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz. E ele falou... Eu falei, mas por que você quer trabalhar aqui? Ele falou, cara, quando eu trabalhei nessa área, eu ouvia falar de você. Ele falando, né? Eu ouvia falar e eu ouvia falar bem da galera que trabalhava e tal. E realmente, todo mundo tá comigo, tem mais de 10 anos trabalhando comigo. Então, beleza. Aí a galera, quando a gente precisa de alguém, sempre tem alguém para indicar alguém pra gente, né? A gente tenta trazer gente de fora do mercado que a gente acredita que possa ser diferente. Mas é isso, né? Difícil alguém... Foram poucas pessoas que saíram da nossa empresa para fazer a mesma coisa em outro lugar. Por conta disso. Eu acho que o ponto é, se você olha para as pessoas como pessoas, elas vão olhar para a sua empresa como algo que vale mais, algo mais valioso. Então, até se for por malandragem, vale a pena implementar a felicidade. Então, eu penso isso. Eu acho que a gente tinha que partir... quem quer prosperar precisa pensar na felicidade dos colaboradores. E eu tô falando desse jeito porque, às vezes é o único jeito de entrar na cabeça de um empreendedor é falando sobre lucro. Isso. E tá tudo certo se ele vier atrás disso. Mas se ele deixar a galera feliz, já cumpri minha missão. Exatamente. Nossa. E que mais, Tugumi? Conte mais. Que mais? Que mais? Quanto tempo, produção? 10 horas, né? 1h13. Olha só, a gente é muito bom, né, amor? Como a gente fala. Que da hora, que da hora. Você quer complementar alguma coisa assim, por exemplo, pro empresário? Alguma coisa de... Tipo, a gente, óbvio, falou de muitas dicas aqui que a gente produziu um conteúdo muito rico. Mas teria, assim, você linkaria, tipo, 5 dicas pro cara, pro empreendedor, na sua experiência, do que você já palestrou? Como é que ele pode já trazer alguma coisa com viés diferente? Nunca pensei sobre isso, mas vou pensar agora, tá? Primeira dica, eu acho que é você enxergar as pessoas como pessoas dentro da sua empresa. Né? Por mais que você tenha um monte de funcionário, pelo menos quem está perto de você, você faz. E você ensina para quem está perto fazer também. Vamos supor que eu tenho uma empresa com 50 colaboradores. Estou pensando em pequenas e médias. Ok. Pode ser que eu não tenha essa proximidade com 50 ou tempo para fazer isso com 50, mas eu tenho 5 líderes ali desses 50. Eu faço com esses 5 e falo para eles o porquê que eu estou fazendo depois. Uhum. Né? Primeiro, olhar as pessoas como pessoas, tá? Segundo ponto é tentar, ao máximo, trazer
os objetivos dessas pessoas, algumas não vão falar e tá tudo certo. Mas elas entenderem que a empresa, ela não é alguém que vai sugar as coisas dela. Porque tem muita gente que trabalha achando, eu dou sangue aqui nessa empresa e ninguém me reconhece. Não, é você entender que a empresa é só a ferramenta para você alcançar seus sonhos. Isso é interessante. A pessoa fala assim, putz, ela entender que se eu quero comprar uma casa, se eu quero comprar um carro ou uma viagem, a empresa é a ferramenta que eu vou ter aqui para fazer dinheiro para isso, né? O terceiro ponto que eu vejo como importante para trazer felicidade é a gente entender que o trabalho em equipe faz muito sentido. Então, além de ver a pessoa como única, a gente entender como que a gente pode formar essas equipes melhores, porque eles ficam o tempo todo junto, né? Como equipe, quando a galera vibra junto, o resultado é maior, a felicidade é maior. Então, eu pensei em 4, teve um que eu tava pensando, falando e eu acabei esquecendo, mas... Mas, nossa, já... Uau, pra quem não sabia, né, produção? Já deu a aula aqui. Eu acho que esses caminhos, eles não são complexos, eles são simples. E que quando você começa a fazer acertos pequenos, você começa a ter grandes resultados. Lembrei do quinto. O quinto, e o que eu acho que é um dos mais importantes, é a pessoa, ela ter... Isso a gente tem que promover. Ela ter a liberdade de errar ou falar besteira. O que eu falo em falar besteira? É a pessoa saber que se numa reunião ela der uma ideia que não for boa, que for ruim, ela vai ter segurança psicológica de que ela não vai virar piada. Porque isso é uma coisa que nem tem tanto a ver, mas se ela virar piada, ela nunca mais te dá uma ideia, mesmo que for boa. Pura verdade. E nem os outros. E aí sim você vai estar pagando máquinas para trabalhar e não vai dar ideia. Então, o que eu penso é como que a gente está acolhendo as coisas erradas que acontecem na nossa empresa. Né? Essa quinta seria bem importante, que é a segurança psicológica. Que é quando você errou, a gente ter empatia pelo erro do outro. Claro que se for recorrente, a gente não está falando sobre passar a mão na cabeça. Sim. A gente está falando sobre a pessoa ter essa segurança de que ela não vai virar uma piada. E a gente tem que ter clareza de que as pessoas não fazem nada para errar. O erro normalmente é deslize, né? E um ponto que eu queria deixar de final, assim, que não faz nem parte desses 5, é a parte da gente ter compaixão com a gente mesmo, né? Que o ponto principal, e eu acho que faz sentido falar, até porque eu já passei muito perrengue, é que a gente, como empresário, a gente também tem que se cuidar. E por que eu tô falando isso? Da compaixão. Porque a gente, como empresário, a gente acha que a gente não pode errar. E quando a gente erra algo que compromete uma estrutura, que foi o que já aconteceu comigo algumas vezes, a gente não tem dó da gente, né? Se você errar, eu vou te abraçar, te acolher e tal. Agora, quando eu erro, normalmente é o chicote, né? Sim. Como eu fui burro, né? Como é que eu errei dessa maneira e tal. E eu acho que esse tipo de julgamento e essa falta de compaixão com a gente mesmo, ela não ajuda em nada a gente. Então, eu acho que um ponto importante para o empresário, além de ele aceitar melhor o erro dos outros para que eles possam trazer ideias novas, é a gente aceitar melhor os nossos erros e não que a gente tem que ser perdedor e tal, mas para a gente entender que tudo é um caminho que a gente não está vendo, né? Outro dia, o primeiro podcast que eu participei, contar um pouco a história assim da minha vida, o fracasso, na verdade, ele só é um fracasso porque não aconteceu exatamente do jeito que a gente queria, né? Porque, na verdade, não é um fracasso. Se você pensar que a minha empresa quebrou 3 vezes e nessa de 2015 ela quebrou com 2 milhões e eu não tinha nenhuma forma de sair dessa, que ela me desenvolveu
uma depressão e que essa depressão fez eu estudar sobre felicidade, que eu tinha tido contato em 2012 e que só depois disso eu tive coragem de continuar empreendendo e fazer um curso em 2016, 2017, 2019, 2020 e a partir dali eu começar a palestrar e ensinar sobre felicidade. Se eu não tivesse quebrado, eu não sei se eu tava nesse podcast. Aliás, se eu não tivesse quebrado, dificilmente eu ia ser uma pessoa boa de se lidar. Porque pode ser que eu tivesse ficado metido, achando que eu era um Midas, que tudo que eu ponho a mão dá certo. Eu já pensei sobre isso, que eu era lá atrás. Então, eu fico pensando que o fracasso, na verdade, ele é o caminho que a gente não vê, né? Então, pra gente se martirizar menos quando a gente faz algo que a gente errou, e que o erro sempre no final eu falo, é uma notícia bem triste que eu tenho pra dar pra galera, mas enquanto a gente estiver vivo, a gente vai errar. E quanto mais a gente souber lidar com esses erros, mais fácil a gente fazer alguma coisa grande na nossa vida. Então, basicamente, era isso que eu tinha pra falar hoje. Uau, hoje, né? Hoje. Por hora, né, gente? Hora Pelo amor de Deus. E aí, Merchan, pode falar onde é que a galera te encontra? Quero uma palestra do Tugumi, como é que eu faço? Eu quero aprender a fazer podcast assim, viu, João? Esse finalzinho aí, ó. Esse final tem que aprender. Isso, então hoje é a aula do podcast. Quem não me deixa. Bom, você me encontra... O espaço é todo seu, vai lá. Nas redes sociais, Leandro Tugumi. Lá eu compartilho bastante coisa sobre felicidade e felicidade corporativa ou mesmo pessoal. O Instagram da Universidade da Felicidade também. Para contratar palestra, manda pelo Instagram, que eu acho que vai ser mais simples, né? Do que eu passar telefone aqui. E aí, vai ter na descrição do vídeo? Com certeza. Então, Leandro Tugumi ou Universidade da Felicidade, ou não, e Universidade da Felicidade, pode entrar, né? Uma resposta que eu sempre dou pra galera que ficou preocupada no começo de quando quebrou a empresa tá indo muito bem. Hoje em dia, ela boa, tá indo né? muito bem. A gente tá expandindo os negócios. Então tá tudo certo. E é isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Foi uma honra, um prazer estar participando do podcast. Eu que agradeço. Gratidão pelo convite. É o momento que eu mais gosto. Eu adoro falar sobre felicidade. Então, obrigado, viu? Olá, gente. Ele entra em flow quando tá falando de felicidade, hein? Então. É o momento que eu mais gosto, assim. E eu nem vejo a hora passar. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E, ó, me deixa, sendo me deixa. As portas estão abertas quando você quiser vir falar de outro tema. Vamos complementar a felicidade. Vamos detalhar mais psicologia positiva. É só colar aqui no Me Deixa e falar, Tominaga, tô indo aí, a gente senta, acende tudo aqui, grava. A produção vai estar sempre a postos ali, né, produção? Com check, pra gente fazer um conteúdo legal. Conta comigo, que eu puder contribuir. Ai, brigadíssimo. Obrigado. Top. E agora, hein? Como é que a gente finaliza? Feliz, obviamente, e acho aí, deixando uma missão pra você pensar no seu conceito de felicidade. Você está sendo feliz? Tem alguma coisinha, assim, de todas essas... Não vou dizer milhões, né? Mas muitas dicas que a gente deixou aqui. Como é que você está praticando no dia a dia? Se não está praticando, comece agora. Se ficou triste, tristinho, tira isso de lado e vem com a gente, porque... Felicidade é algo que muitos filósofos já estudaram lá atrás. A gente está trazendo isso com força total aqui, contemporaneamente. Estou falando certo? Português está certo, produção? E é isso, gente. Se inscreva agora no canal. Não esquece de deixar aquele like e compartilhar com todo mundo, porque todo mundo merece ser feliz. Não é nem ontem, nem hoje. É agora. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.